Vamos ouvir Abel Ferreira e Vitor Pereira. Eles vão decidir a Supercopa no outro final de semana. E eles já estão vivendo nesse momento muitas perguntas e a gente já na expectativa desse jogo. Vamos lá. Aonde? Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos fazer perante um grande rival, mas daqui até lá ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse aqui aos teus colegas no início. Acho que nem eu nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir. Eu não gosto muito de fazer futurologia, eu não vivo muito. Eu já vos disse várias vezes, vivo no aqui, no agora, vivo no presente. E um jogo de cada vez, e falando de futebol é assim que eu gosto de fazer, um jogo de cada vez, analisar os jogadores, perceber onde é que temos que melhorar a equipa. Eu preciso destes jogos para preparar a equipa para o jogo da Supercopa, por isso vamos com os titulares, vamos dar tempo de jogo à equipa titular e espero sinceramente a equipa titular ou a equipa, porque eu ainda estou a definir, ainda estou a tomar decisões, para já não há ninguém titular, mas toda a gente é candidata a ser titular, não é? Mas é a melhor equipa que vamos com a melhor equipa, com os melhores jogadores e espero que a nossa torcida nos apoie, apareça, porque nós precisamos deles para ganhar este jogo e para os jogadores se sentirem acarinhados e para evoluírem, para prepararmos bem o que aí vem. Quem chega melhor nesse momento? Eu sei que o jogo é daqui a 2 semanas, mas é a discussão. Peço um pouco de calma para você, William. É a discussão. Porque é o seguinte... E não está bem é o Vitor Bini. Faz tempo. Estou me sentindo ótimo. Faz tempo. Para você. Pense no coletivo. Pensa só no jogo. Endrick é um reforço para o Palmeiras, embora o Prats não ache. Exato. É um reforço para o Palmeiras, né? O Gerson é um reforço para o Flamengo. Aí, mas o Palmeiras perdeu o Danilo e o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa. Pois é, mas tem um treinador com um trabalho de muito tempo. O Flamengo tem o Vitor Pereira chegando. E aí, hein? Quem tá melhor? Como é que a gente fecha essa conta aí? E quem deu o melhor exemplo no final de semana? Porque aí tem um Flamengo que goleou e o Palmeiras empatou. Quais são os sinais? Vamos lá. Futebol não é matemática, né? Olha, então não tem já conta, quis começar. né? Puxou a conversa. É isso aí. Já que vocês estão me atacando, eu sou obrigado a me defender também, né? Não, mas... Desde que eu cheguei aqui, eu não sei porquê, tenho sido agredido pelos colegas. Eu não fui interessado ao vivo. Você quer que a gente fale pro fã de esporte? Você pode falar o que você quiser. A gente debatia qual programa era o quê, debate estadual, o que é. Mas quem vai falar agora virou e falou. Confuso. Não, só para explicar o fã de esporte ataque. Tá com uma confusão agora com ele. O fã de esporte merece Quando foi endereçado a uma pessoa, o Vitor Bini respondeu de uma maneira, porque ele está se sentindo ofendido. Está atropelando a explicação. Agora está confuso isso. O que acontece é o seguinte, muito confuso no ar. O Vitor Bini levantou a questão ao fã de esporte, o fã de esporte merece saber. Sim, rapidamente, vai lá. O F90 seria o estadual, ele falou, não, o F90 é a Copa Kaiser. Verdade, torneio muito tradicional. Tradicional, porém de várzea, com menos repercussão, com menos peso. E com muito mais alma, pegada e intensidade do que o Campeonato Estadual. Tá bom. 500 vezes melhor que o Campeonato Estadual quando existia, quando foi substituída pela Copa Agora Mas eu não vou entrar nisso. Isso, por obséquio. Porque as pessoas têm preconceito contra o futebol de várzea. Que conta a história do futebol brasileiro, que tem alma. Rafael Prats já foi comigo na várzea uma vez. Já foi comigo. Agora, voltando ao que interessa. Vamos a Flamengo e Palmeiras, Copa Kaiser, a gente discute entre este programa de elogio como crítico. E às 4 da tarde, onde você vai estar mais agitado. Bom, se é possível. Eu acho o seguinte, a perda do Danilo, para mim, ela é, em princípio, mais impactante do que a perda do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa desequilibra mais jogos, o Danilo desequilibra o coletivo da equipe, porque o Palmeiras não tem um jogador que faz todas as funções, como o Danilo faz no meio-campo, capaz de tornar a equipe coesa nesse momento. É óbvio que tem um treinador que consegue, com o tempo, resolver isso, talvez com outro jogador que tem ali, com uma contratação, que eventualmente pode chegar, né, como o palmeirense quer e o time precisa. E quando isso tiver acontecido, eu vou poder dizer que o Palmeiras volta a ter uma equipe coesa, como sempre teve desde a chegada do Abel. O Flamengo não tem lacunas de características de jogadores na equipe. Então, em tese, como só o campo vai responder a sua pergunta de fato, o Flamengo chega mais encorpado do que o Palmeiras,
Até porque os jogadores ali têm entrosamento e, na pior das hipóteses, por mais que não seja a maneira ideal de jogar, o Vitor Pereira vai lá, coloca a escalação do ano passado, com o Gerson no lugar do João Gomes, e tá ali o time. Eu me sinto como ele aplaude o Senna após a fala. Eu só posso concordar. Mas isso é tudo teoria. O campo que vai dizer o que é o que não é. Depois da lacuna e do encorpado, vamos lá. Concorda ou discorda do Vitor Birner? É difícil discordar de Vitor Birner, né? Como diria Rafael Prata, ele detém o conhecimento, e eu respeito. Mas eu concordo, eu acho que tem uma situação que não é exatamente quem chegou. Eu não acho que não é quem chegou. Eu acho que o debate não passa exatamente por quem chegou. Ele passa por quem o time perdeu. Quem chegou, a gente vai entrar numa conversa de Hendrick e Gerson. Hendrick é o que a gente acredita e torce até para que possa ser. Gerson é o que ele já é, ambientado ao Flamengo, e acho que se adapta de forma mais rápida. Mas é o que perdeu. O que o Flamengo perdeu exatamente de uma temporada para outra? O Dorival. Que não foi exatamente uma perda dentro do Flamengo. A gente está tratando, inclusive, como um ganho. O Flamengo perdeu talvez um corredor, uma característica de corredor pela direita, mas não perdeu peças. O Flamengo está para perder o João Gomes, tem peça de reposição. O Flamengo não perdeu seus protagonistas. Talvez tenha perdido no meio da temporada passada o Bruno Henrique, lesão muito grave. É uma incógnita, volta esse ano ainda, mas não é exatamente uma perda de elenco. O Palmeiras perdeu seu ponto de equilíbrio, como bem trouxe o Birner, e perdeu o cara que decidiu o campeonato ano passado. Então, eu acho que o debate, para mim, passa muito mais por quem o time perdeu. Quem Palmeiras perdeu, quem Flamengo perdeu. E também por um ritmo que o Flamengo vai precisar imprimir um pouco antes do Palmeiras, olhando para um Mundial que vai bater na porta depois da Supercopa. Então, acho que o Flamengo chega um pouco mais acelerado, um pouco mais intenso, tendo que acelerar, sabe, o seu modelo, olhando para uma semifinal e possível final de Mundial, e o Palmeiras perdeu mais peças. Sim, acho que hoje, o que quando a gente bota na balança, quando a gente vai apostar no Palmeiras, é por um modelo sólido que já existia, quando ele é superior ao Flamengo. Esse modelo sólido não existe hoje. Está buscando se recompor para a gente falar novamente que ele pode ser sólido. Ele hoje está tentando encurtar problemas, encontrar uma peça para o lugar do Danilo, entender como é que o Hendrick se encaixa, entender qual pode ser esse jogador na vaga do Scarpa, ainda não encontrou. E acho que é um processo natural. Sim. Só que hoje ainda não está estabelecido para a gente virar e falar. O modelo estabelecido pode bater de frente com a qualidade muito superior do Flamengo. Então, Fábio, o que você acha, hein, cara? Comparando com o final do ano passado, acabou o ano, certo? O Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e o Palmeiras campeão brasileiro. A diferença hoje, 2 meses depois? Sim. 2 meses, né? 2 meses depois. De Flamengo para Palmeiras, ela aumentou ou diminuiu ou está a mesma coisa? Pô, eu acho que o Flamengo, se a gente olhar para hoje, né, para esse confronto aí da Supercopa, o Flamengo eu acho que leva uma pequena vantagem. Porque a gente sabe que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, tecnicamente, ele é um pouco superior ao Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, que tem ótimos jogadores, mas que é um time coletivamente muito forte. Sim. Né? E aí isso ficou claro, o Palmeiras perdeu peças importantes, o Danilo e o Scarpa, o Flamengo perdeu alguns jogadores, mas que foram supridos rapidamente, que é o Varela e o Gerson no lugar do João Gomes. Então, os jogos do final de semana. Então, o Flamengo, mesmo com o tempo de pré-temporada, porque tudo que a gente fala, a perna mais pesada, os jogadores meio que se readaptando ao calendário, o Flamengo fez um bom jogo. Não vamos nem olhar para o adversário, né? São Bento e a Portuguesa que o Flamengo enfrentou. Vamos olhar para as equipes somente. Mas o Flamengo tem qualidade para isso, né? O Flamengo tem jogadores, tem já um esquema quase que montado pelo Dorival, que agora foi abraçado pelo Vitor Pereira, mas é um time tecnicamente muito forte. O Palmeiras é um time que coletivamente funciona muito bem. Perdeu peças, o Abel vai ter condições de armar esse time. Devem chegar jogadores, né? A Leila falou sobre isso também, sobre contratações, mas o Abel tem poder para, mesmo nesse elenco, mesmo não tendo as mesmas qualidades e características, o Abel consegue coletivamente montar um Palmeiras muito forte. Mas o tempo é muito curto, né, para o Palmeiras. Então tudo pode acontecer, é uma decisão, 2 camisas poderosas, mas eu acho que o momento do Flamengo, ele é um pouco melhor, porque o Palmeiras pede um pouco mais de tempo para se adequar a algumas questões coletivas, que faz o Palmeiras tão forte. O Flamengo já tem essas peças individuais que podem fazer a diferença, e é aquilo, né? Mesmo que o Flamengo não jogue tão bem, você imagina que o Arrascaeta pode definir um jogo. As individualidades do Flamengo. Que foi criado entre o Gabigol e o Pedro na frente. Eu acho que o Flamengo, com essas características aí, tem uma dupla de zaga, assim como o Palmeiras também, que é forte, né? E são sistemas defensivos. O que é mais... Sabe que eu pensei que o que vale mais? Ser campeão paulista na final contra o Corinthians ou ganhar a Supercopa em cima do Flamengo? Não, campeão paulista. Palmeiras. Campeão paulista, você tem toda uma trajetória, tem a rivalidade que é uma rivalidade estadual e nacional, em alguns casos.
ou uma grande rivalidade também. Trajetória de tédio. Você tem de jogar... Não, você tem de jogar 12 partidas. Trajetória de tédio, foi isso que eu vi. Trajetória de tédio. Então é o seguinte, a gente ficou perdendo tempo ontem aqui, falando de Flamengo e Portuguesa, Braga e Corinthians, Santos e Mirassol. Os técnicos estão perdendo tempo aqui. Eu acho que a gente ficou jogando 2 horas fora aqui. Para os jogadores do time pequeno, é vitrine. Para os jogadores do time grande, é preparação para os outros campeonatos. É preparação que é importante ganhar, que é vital ganhar. É isso. É preparação que a gente acompanhou até agora os treinadores falando ali. O clássico é mais importante que o título. Não, mas espera um pouquinho, Birner. O que a gente acompanhou agora, o Vitor Pereira e o Abel Ferreira falando. Nós vamos usar esses jogos que são importantes como preparação para o dia 28 agora. Para a Supercopa, ele não falou nem do Mundial, ele falou do jogo de Palmeiras e São Paulo domingo. A gente faz o que então com esse jogo? Finge que não existiu? Não, é o seguinte, o Palmeiras jogou mal, perdeu do São Paulo, tá bom. São Paulo jogou mal, perdeu do Paulo, tá bom. Mas dentro do seu pensamento, dia 28 é vital. Dia 28 é vital também. Claro que é. Claro que é. Não é questão de ser binário. Você mudou de ideia. Não, são jogos que acontecem até o dia 28. Esses jogos, todos eles têm um peso. Uns mais, outros menos, obviamente. Ninguém tá falando que o Flamengo e Portuguesa do domingo não tem o mesmo peso do Flamengo e Palmeiras. Claro. Agora, é um time grande que coloca os jogadores em campo. Esse jogo tem importância, sim. Esse jogo vale. Jogo tem que ganhar, futebol assim. Mas esse jogo aí vale taça contra o principal rival, tanto para um lado quanto para o outro. Não, claro que vale taça. E é o seguinte, em relação ao jogo do dia 28, as perdas do Palmeiras são perdas consideráveis, mas o trabalho do Palmeiras é um trabalho tão consolidado, tão bem feito, que eu acho que eles podem minimizar as perdas que o Palmeiras teve. Pode. É muito difícil substituir o Danilo. Aí tem o nome Abel Ferreira. É muito difícil substituir o Scarpa. É competitivo, ninguém mas o trabalho, como é tão bem feito, tão consolidado, eu acho que ele pode diminuir essa perda que é realmente considerável, no caso do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras, por ter um trabalho mais consolidado, de mais tempo, mesmo tendo um elenco inferior em relação à parte técnica do Flamengo, o Palmeiras, para mim, chega um pouco melhor. Acho o Palmeiras chega melhor 28, do que o Flamengo? Acho que o Flamengo tem mais dúvidas para resolver. Você acha que o Palmeiras, nesse momento, ele é favorito contra o Flamengo? Um pouquinho. Você falou que chega melhor, é um pouquinho. Uma ficha para alguns, está falando para colocar? Pode ser ali, equilibradinho. Quantos? 6-4? 6-4. 55 a 45, vou permitir isso para você. 52 a 48. Permito isso para você. Se o técnico Rafael Prates pudesse assumir um dos times para ganhar o jogo e começar a sua carreira... Peraí. Aí é uma... Os times estão aqui do jeito que estão hoje. Correto. Aí o técnico Rafael Prates vai... Os trabalhos desse jeito que estão. Do jeito que estão. Como são Fotografia hoje. do momento. Como são hoje. Você tem que pegar um time que você acha que vai te dar mais chance de ganhar o jogo no dia 28. O Flamengo no atual estágio ou o Palmeiras no atual estágio? Qual seria a sua equipe para você liderar até lá? Palmeiras. Perfeito. Acho que o trabalho, por estar mais consolidado, por mais que tenha tido mudanças, e vai ter mudanças daqui em diante, o trabalho é muito bom, tem mais variação, tem mais resultado. Obviamente, tem um técnico há 2 anos e outro que tem tá aí há 15 dias, né? A comissão dele há mais tempo, mas ele há 15 dias. Eu acho que esse tipo de trabalho do Palmeiras, que é um trabalho difícil de ser feito ainda mais no Brasil... Ele encurta algumas distâncias. No caso do Palmeiras, deve encurtar também contra o Flamengo. Me permite aqui uma coisinha. Eu vi você falar que o Flamengo tem mais dúvidas para o jogo do dia 28. Sim, porque é uma novidade em relação ao treinador, que tem jogadores que ninguém tem. Tem uma fartura que ninguém tem. Agora, o treinador é uma novidade. O Vitor Pereira está tratando isso como novidade também. O Palmeiras tem 2 dúvidas centrais. Não, tem 2 perdas. Dúvidas. A gente não sabe como vai ser o time agora. Se a gente não sabe, tem uma dúvida. Não. Mas a curto prazo... Tem 2 dúvidas centrais. É o time qual que é começou... Qual é a peça a partir da substituição do Scarpa? Você monta o time como? E qual é a peça que substitui o Danilo? É que a primeira eu acho que dá pra trouxer. Você joga com o Rony, você joga com o Rony, Veiga, Dudu e o centroavante. Você já tem quem é o centroavante? Aí o Abel escolhe. Você já tem uma dúvida. Você colocaria Você já tem uma dúvida do funcionamento disso. Já não é esse time sólido que o Prates cita. Eu acho que tem 2 dúvidas ali centrais. O trabalho é muito sólido, Pedro. Agora, como vai ser o time sem os dois? A gente não sabe como vai ser. Claro que a gente não sabe como vai ser. A dúvida do Flamengo, eu acho que ela começa a se dissipar ao longo dos jogos até a dúvida é como vai ser o trabalho do Vitor. Isso demanda tempo, não demanda 3 semanas, demanda 6 meses, pelo menos. Só que você tem uma ideia, você tem um esboço de ideia, você sabe quais são os 2 laterais, qual é a defesa, qual é o sistema que ele já começou a desenhar, quais são os 2 volantes, os 2 meios, os 2 atacantes. A minha pergunta é quem vai substituir o Danilo? A dúvida é menor pra mim hoje do Flamengo. Porque dos Scarpa eu tenho ideia de quem pode substituir. Quem vai substituir o Danilo? Você tem ideia, mas você não tem certeza de resposta. É dúvida, Jailson e Fabinho. O Jailson começou o Abel, Paulista, né? Se você fosse falar pro Abel, você preferiria ter qual time para jogar contra o Flamengo se você pudesse? Com o Danilo e Scarpa ou sem? Assim. Com certeza ele faria com. Claro. O Flamengo, brasileiro. você não mexe, né?
O Vitor Pereira falou, você prefere o time do ano passado do Flamengo, do Dorival, ou esse de agora? A estrutura mexe muito pouco. A situação do Flamengo parece que é o seguinte, o time é muito bom. Os jogadores são muito bons. A dúvida que a gente tem é a seguinte, quando esse time muito bom vai jogar muito bem assim, do nível que esses jogadores têm condição de jogar. Mas acho que e pode ser uma coisa para o Vitor Pereira inicial é que o Vitor mexa muito pouco. Claro. Né? Foi o que aconteceu. Algumas movimentações do Flamengo um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, mas algo que mudou muito pouco. Fábio, quem tentou mexer muito no Flamengo, no Flamengo quebrou a cara grandão. E o Vitor, são muitas. Então, na minha época, a vaga para Libertadores era o primeiro e segundo, então você não tinha muita, né, disputa. O estadual era muito importante, eu entendo isso. Eu acho só que o conceito do estadual, só para ficar claro assim, o que passa na minha cabeça, é que o conceito em si ele não mudou. Ele continua sendo muito importante para os times do interior, muito importantes, né? Para aparecer. Muito bom ter o nosso Fábio Luciano aqui. Não tem nada a ver com o Birner, é algo que eu já puxei. A gente leva para esse lado. Já puxei, cara. O time do interior ele é muito importante. Eu tenho vários amigos que jogam em times menores e a gente entende o quanto é importante o estadual. E o conceito não muda, porque assim, quando eu joguei no Corinthians, por exemplo, eu acho o estadual ali na partida do mata-mata, eu acho muito legal. A gente muda a conversa. A gente agora fala que tá tudo errado. Vem clássico, vem rivalidade, a coisa começa... Aí os programas, o torcedor, a venda de ingressos começa a tomar uma proporção que aí a gente fala... Aí naquele momento a gente fala, nossa, o estadual é legal, né, meu? Esse Corinthians e Palmeiras na semi, São Paulo e sei lá, e Santos, e a final... Isso mexe e não mudou da minha época, sabe, Willi? Só queria falar isso. Sim. Porque na minha época era igual, era importante para o time de interior. Os times maiores, eles tinham obrigação de vencer, de chegar nessa fase. Os maiores perdessem duas assim no estadual. Nessa primeira fase, tranquilo, todo mundo na fase baceira. Vamos lá, rapaziada. Era uma crise, mas como é aí hoje? Perderam duas, e aí? Mas como é hoje? O Corinthians perdeu pro Red Bull, que nem é um time pequeno mais, já tem um burburinho. Então é só isso, assim. Eu acho que a gente tem que... A gente vai... Não é isso que eu quero nesse assunto, eu quero entrar de calendário, enfim, de enxugar um pouco mais. Mas só queria falar que ele é importante. Hoje os times usam de uma outra forma, como uma pré-temporada para competições importantes. Você vai participar nesse programa? Vamos lá, Supercopa. Roteirinho Supercopa. E eu perguntei aqui, o que vale mais? Valeria um título em cima do Corinthians ou um título em cima do Flamengo? O título em cima do Corinthians, estou falando de estadual. A gente sabe que o estadual está com o pezinho lá, que é aquela comparação. O Xiita Verde falou aqui, olha, eu não troco 4-0 no São Paulo o ano passado por nenhuma Supercopa. Ele falou isso aqui para mim. A questão não é essa. A questão é que o glamour, o charme, enfiar 4, uma cacetada no rival na final do Paulista, é legal. É óbvio que é legal. Só que isso, para mim, é comparar mamão com laranja. O debate é a Supercopa. Sim, tá certo. O debate é a Supercopa. Mas os treinadores falaram no estadual, Pedro. Os treinadores citaram que... Hoje tá muito difícil. Não, os treinadores falaram do estadual. A gente tá falando aqui do estadual. Não, porque os treinadores falaram. Esses jogos... Não é isso. É que não é que a gente tá conversando de estadual de loucura só. Também tem loucura, obviamente, tem que ter. Agora, não é que até o dia 28, não, eles falaram o seguinte, nós temos jogos de estadual, são jogos importantes pra gente observar o time até o dia 28. Então, mas olha só o que eles estão falando, eles estão falando que os jogos, eles são importantes para o dia 28, preparação. São jogos de qual campeonato? Acertar, ver quem vai ficar no lugar do Danilo, Scarpa, como vai mexer, o Flamengo. Aí pra chegar redondinho, aliás, você lembrou, o Palmeiras tem o São Paulo, ele tem um desafio muito maior do que qualquer desafio do Flamengo. Os jogos do Palmeiras são jogos de uma exigência maior. Você não precisa dizer isso. Você não precisa comparar com um possível Corinthians e Flamengo lá para final de março, início de abril, para avaliar o Flamengo e Palmeiras, a maior rivalidade nacional do cenário atual do futebol brasileiro. Eu não preciso ir lá para um possível confronto de março e abril para invalidar o que está todo mundo falando. O Vitor Pereira, é o maior jogo do Brasil. A pergunta era preparação semifinal, o debate era mundial, como ia chegar. Eu preciso olhar para o dia 28. Eu acho que está posto o tamanho desse jogo. Sim. O tamanho desse jogo está muito posto. É gigante mesmo. O Palmeiras quer carimbar o Flamengo antes do Mundial, o Flamengo quer carimbar o Palmeiras para viajar para o Mundial. É hoje o grande debate. Quando a gente começa a debater aqui na mesa, a gente parte sempre da qualidade técnica do Palmeiras, tática, qualidade coletiva, e a gente parte sempre da qualidade individual e o que pode ser coletivamente o Flamengo. Qualquer debate do futebol brasileiro começa por isso. Como é que eu vou dizer que uma final, que uma Supercopa no dia 28, mas tem um peso maior? Ninguém quer sair de lá carimbado. Vai ser tenso. Isso sim. E eu não preciso ir lá no dia 28, no dia 28 de março, sei lá, no início de abril, para pegar um possível 4-0, Palmeiras e Corinthians, e dizer, mas isso aí é melhor do que isso aqui. Tá bom.
Você pode comer o seu churrasco aqui em janeiro, você pode comer a sua massa lá em março, as duas são gostosas. Mas eu gostei do não, e no curto prazo, no curto prazo tem impacto gigante esse jogo. Então, porque no curto prazo, se o Flamengo perde, mexe um pouco, né, pro Mundial, lógico que mexe. Você tem que acertar algumas coisas. Como é que você viaja, Capita? Se você ganha, você vai motivado. Pô, a gente ganhou do Palmeiras, o time é muito forte, e aí a gente vai motivar. O Palmeiras também. Se o Palmeiras, por exemplo, com relação ao meio-campo que a gente tá falando, se o Palmeiras vence a Supercopa contra o Flamengo, as contratações elas vão ter que acontecer. Mas aí você pode ter um pouco mais de calma. Pô, o time foi bem, não tem tanta pressa. Se o Flamengo toma uma pancada, se o Palmeiras toma uma pancada do Flamengo, puta, a gente precisa acertar esse meio campo logo, porque realmente existe uma diferença e a gente não quer que essa diferença seja tão grande para um adversário, um rival tão grande contra o Flamengo. Então, assim, esse jogo, além da importância que o Pedro falou do título, da taça, do confronto das duas camisas tão poderosas que são hoje Palmeiras e Flamengo com relação à estrutura e elenco, ele tem um peso também a curto, médio prazo que vai impactar. O Flamengo no Mundial, se vencer, motivação, mais confiança, se perder alguns ajustes que são necessários, e o Palmeiras para pensar no futuro. Ganhou do Flamengo. Cara, eu acho que dá pra gente caminhar com esse time, vamos com calma buscar peças, perdeu pro Flamengo. Com certeza vão bater lá a torcida e falar, minha filha, Leila, pode sair atrás de contratação, porque a gente não vai ficar atrás desses caras. A gente tem que colocar as coisas no patamar adequado. É começo de temporada? É. Os times estão se ajustando? Estão tentando lidar com perdas, chegadas? Estão. Só que Flamengo e Palmeiras é hoje o maior jogo da América do Sul. Sim. Eu não estou dizendo história, sei que tem Boca e River, tem uma... Pelo amor de Deus. Nacional e Penharol, estou falando de qualidade, de expectativa, de tamanho de clube, de investimento. Flamengo e Palmeiras é o maior jogo, não é do Brasil, é da América do Sul. A gente vai ter na Supercopa praticamente uma decisão de Libertadores. Mas não tá bom pro prático. Que a gente já teve recentemente, deu Palmeiras. É isso. É isso que a gente vai ter. Dia 28 a gente vai ter reserva. Dia 28 a gente vai ter isso. Ele tá focado, sabe no que? Jogo de fase de classificação do estadual da fase. Ele quer o Flamengo e Boa Vista no dia 1º de fevereiro, então ansiosíssimo. É um jogo importante, Boa Vista deve estar se preparando bastante. Flamengo e Palmeiras não, né? Sim, Flamengo e Palmeiras nada a ver. Não, mas eu não falei que não é importante, gente. Eu não falei em nenhum momento que não é importante, não estou diminuindo o peso do jogo. É que eu acho que vocês às vezes estão aumentando. Eu estou querendo trazer vocês para a realidade. Você discorda do que eu falei? Não, por favor, fica à vontade. Não, se eu discordasse, eu falaria. Sério. Você discorda do que eu falei? Que é o maior jogo da América do Sul hoje? É o maior jogo da América do Sul hoje? Tem jogo maior? Nos aspectos que eu falei. Alface e buffet. Se tiver, as pessoas comem. Se não tiver, ninguém percebe. Eu gosto, mas aí é de cada um. Eu gosto também. Mas você come puro? Ou você mete um azeitezinho, molhozinho? Azeitinho, molhinho ali. Pega um tomatinho também, puxa. Se você é convidado, você tem que ser educado. Se você foi convidado, você tem que ter educação. Não pode querer você impor assim, não, esse bife é uma porcaria, tira esse alface daí, não. Daqui o alface tem? Não tem? Você não precisa ser preocupado. Convidado a buffet, você vai ao buffet. Porque não tem alface nem buffet. Paga. Entendi. Ô, Vitor Birner, você acha, até para entrar no assunto que o Prates gosta também... Do alface? Não. Aqui eu vou falar de filé mignon. O Vitor Birner é uma outra pegada aqui. O que seria nobre para você, assim? O que seria na sua culinária vegetariana? Que seria um prato mais... coisa que eu goste. Um prato mais... Que é uma coisa que eu adoro? Bom sanduíche de falafel. Um bom sanduíche... O que seria um bom sanduíche de falafel para você? Bom, respeito. Tá bom. Eu gosto. Ramos. Endrick e Gerson, certo? Quem hoje pode fazer mais diferença? O Gerson para o Flamengo ou o Endrick para o Palmeiras? Até para o nosso amigo aqui falar daqui a pouco. Em princípio, até que o campo diga o contrário, o Gerson. Porque o Endrick é um jogador que está começando... Se você perguntar ao longo da carreira, a tendência é que o Endrick vai para o Real Madrid. O Endrick vai para o Real Madrid. Acredita que o Endrick vai ser um atacante extra classe, que o Endrick talvez venha a ser. O Real Madrid acredita nisso, tá? Talvez dispute a condição de melhor jogador do mundo algum dia na vida. A expectativa é essa, um jogador extremamente especial, jogador mais valorizado e melhor tecnicamente das categorias de base do futebol, que revela constantemente grandes jogadores para o mundo do futebol brasileiro. Então, quando a gente fala de potencial, não são jogadores comparáveis. Porém, quando a gente fala de realização e presente, eu tenho que citar essas duas coisas. Me perguntou hoje, né? Você não perguntou ao longo da carreira? Sim, é um jogador mais preparado, até que o Endrick consiga colocar em prática o seu potencial. Eu não posso opinar que ele, num jogo dessa semana, contra um time grande, vai fazer mais diferença do que o Gerson. Por exemplo, no Mundial, se o Endrick jogasse o Mundial, eu não posso dizer que ele vai ajudar mais o Palmeiras do que ajudar o Gerson. Se conseguir ajudar, perfeito, potencial
cresceu, abrilhantou, aí já vai para a seleção brasileira. Mas é seu titular contra o Flamengo, na Supercopa, Hendrick? Eu virei no treino. Você. Porque assim, aí tem duas questões. Parabéns, Birner. Está ponderando. Importante isso. Importante você destacar isso, porque a gente viveu aqui algumas semanas. Não sabe o que eu vou falar? Mas eu imagino já. O Hugo Nobre eu já sei o que vai falar. Você eu não sei. O cara se antecipou. Sabe o que acontece? Aqui algumas semanas, ele veio de moto hoje. Deixa eu te falar uma coisa, viu? Usa moto, tem que colocar capacete, viu, meu filho? Não pode bem assim, não. Ele veio de moto? É uma questão de segurança. Porque eu falava do Hendrick, gente. Particular? O Hendrick é um grande potencial, está vendido ao Real Madrid, todo mundo sabe disso. Perfeito. A gente vai ter de ver o Hendrick no profissional, é normal que ele vá oscilar, é normal que ele tenha um jogo bom, outro jogo nem tão bom assim. Não, é que o Birner vai falar outras palavras, acho que isso, pode deixar. Não vou falar isso. Então fala. Ele tem 8 jogos no profissional, Hendrick. Um jogo só, uma decisão pro atacante, ele pode fazer todo mundo fechar passar o zíper, né? Porque assim, um jogo complicado, uma bola sobrada dentro do gol, sem goleiro ele empurrar pra dentro, aí a gente vai ter que falar. Meu chefe, o Gerson já a questão meio campo é diferente. Perguntou quem eu escalaria. Isso. E quem escalaria? Eu acho que ele respeita a hierarquia. A tendência do time do Abel, sem o Scarpa e sem o Danilo, é perder capacidade de construção. Pelo menos no primeiro momento, com o tempo ela pode ser desenvolvida e o time pode recuperar a capacidade de construção, de manutenção de bola. Né? Ao mesmo tempo, o Abel sabe que ele não pode baixar totalmente as linhas, porque deixar o Flamengo ficar tocando a bola em volta da área, o Flamengo vai achar um espaço, vai fazer um gol. Então ele tem que posicionar a equipe com o sistema de marcação, provavelmente não vai ser sob pressão lá na frente, mas um pouquinho mais recuado, alterna um pouco, para ter espaço para o contra-ataque. Eu imagino isso. Dudu e Rony são muito fortes no contra-ataque. E o Flamengo, com a atual formação, tende a ter dificuldade a marcar pelos lados. Então o Abel tende, estou falando se o jogo fosse daqui 3 dias, a explorar isso. Tendo o contra-ataque à disposição, eu começo com o Hendrick. Não com o Flaco Lopes. Tá. Mas é o que ele tem que vir no treino, o que funciona melhor. Fala. Não, eu começo com o Hendrick tendo o contra-ataque à disposição, eu começo com o Hendrick tendo que criar espaço. Eu acho que você não pode prescindir de um jogador do tamanho dessa qualidade. Eu concordo com toda a ponderação do Prat. Ainda não vimos. O Prat está buscando argumentos para rebater o Real comprou. Não, eu estou ouvindo agora com atenção, até por uma questão de educação. Não que ele concorde o que ele queira, é só educação. Não, não é isso. O Real comprou um potencial. O que você vai falar? O Real comprou um potencial. Não é que esse potencial já foi entregue. Todo mundo aqui... é isso. O Real comprou um potencial. Como fez com o Vinícius Júnior, que o Real fez com o Rodrigo. Só que esse potencial, dentro do que se tornou o Palmeiras com as perdas, eu não abro mão. Eu não abro mão. Esse potencial não vai vir com um ganho de minutos de 15 hoje, 20 amanhã. Digo que isso pode... Esse GC, Pedro, isso foi... você está tentando levar com seriedade, mas olha o GC, o nosso GC está fantástico. Comentarista alface. Comentarista alface. É o fim dos tempos, gente. Não fui eu, hein? Sério, eu não tenho nada que ver com esse GC. Comentarista alface. Nada. Hugo Noda, sim. Agora o Vitor Birner, isso mostra o nível, a nossa produção está atenta ao programa e pega os ganchos, coloca. Maravilhoso. Produção, parabéns. Pode voltar lá, não tem problema, pode voltar lá. Pode seguir, Pedro. Nem falafel. Pode seguir, Pedro. Comentarista falafel. O comentarista falafel também é bom, fica à vontade. Saboroso falafel? Nossa. Qualidade. Falafel é gostoso feito, né? E aí, voltando ao Hendrick, não ao falafel. Molho âmbar, hummus. Dizia eu que o Hendrick... Hummus é bom. Você hoje tem uma situação que você não sabe como resolver ainda as perdas que você teve. Você tem uma qualidade do tamanho do Hendrick. Por que eu não posso conjugar a tentativa de resolução desse problema a partir do Hendrick? Pode. Mas é uma final. O Hendrick começou a se ambientar, ganhou minutos no ano passado, quando o time estava montado, reta final de Brasileiro, encaixado, com o Danilo, com os caras, isso tudo. Por uma virada de ano, uma pré-temporada, ambientado ao profissional, eu aposto no Hendrick. Num desenho de jogo ou em outro. Não é que o campo vai me dizer quando o Hendrick entra. O Hendrick vai entrar. Eu penso assim com o Hendrick, nesse momento. Não é um desespero porque tem 16 anos. Ele é um menino de 16 anos raro. Não é que todo menino de 16 anos tem que passar essa solução. Não acho que tem que jogar todo o peso de uma ausência de Danilo, de uma ausência de Scarpa, de um funcionamento de Rony, talvez aberto, que a gente ainda não sabe qual pode vir a ser. Não estou jogando todo o peso nele, só que eu não abro mão disso. O Abel pode fazer uma terceira coisa. Esse potencial, dentro do que o Capita falou, que o cara pode, num momento ali, decidir, ele vai vir de um cara raro. O Hendrick é um menino raro, independente de ele ter 16 anos e meio que ele tem agora. Quem pode te dar algo diferente no momento que você não sabe qual é a solução é o menino raro. Eu não vou abrir mão desse menino raro. O Abel pode fazer uma coisa diferente. O Abel pode colocar algum jogador de marcação pelo lado para fechar espaço onde o Flamengo é mais forte, por exemplo, e manter o Rony centroavante. Sim.
Pode também, pode compor do lado esquerdo do Flamengo, que tem assim uma máquina com o Gerson, a Arrascaeta jogando por ali. Problema terrível para os adversários. Ele pode fechar com outro jogador de marcação ali, Marcos Rocha e Mike, por exemplo. Sim. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E adiantar o Rony como centroavante para o jogo decisivo. Ele tem opções. Não, a questão é o substituto do Danilo, a questão não é essa. Esse é o dilema. Porque a depender do Prato, ele vai ganhando minutos até 2020. Não é que ele vai? 2020, com a metade de 2020. Segundo Eduardo de Menezes, para Rafael Prates, o Hendrick será titular do Palmeiras em 2046. Isso, no Masters do Palmeiras. Eduardo de Menezes, que aliás gosta das férias na cabeça. Estará conosco essa semana. Porra, acabou? Vai voltar a trabalhar. Vai voltar a trabalhar, estarei aqui. Mas esse trabalho não, o nosso Eduardo de Menezes. O Eduardo de Menezes. Agora, vem cá, o Gerson. Vocês sabiam que no Qatar, contra a história da Copa do Mundo, o quarto com mais luxo... Tá no ar o programa, hein, Pedro? O maior era o de Eduardo de Menezes. Eduardo de Menezes. Não tem a menor dúvida. Tá no ar. E qual o problema? Foi de esporte, merece saber. Tapetes persas na parede. O Gerson vai ser titular e o Hendrick? Eu tenho dúvida, William. A gente vai ter de ver, porque esses próximos jogos até o dia 28 serão importantes para a gente também observar como vai ser o Hendrick. A estreia do Palmeiras contra o São Bento foi um tipo de cenário. São Bento muitas vezes marcando mais atrás, pouco espaço para jogar. E aí quando fica um jogo de cruzamento, lançamento para o Hendrick, não sei se é bom negócio. A bola começa a ficar muito pelo alto. Aí o Palmeiras tem uma bola aérea que é muito bem treinada e trabalhada, mas o Hendrick é uma novidade no time também. Sim. A gente tem que ponderar isso. Agora, os companheiros falaram muito bem, né? Porque se a gente projetar um jogo talvez de contra-ataque, de espaço, que o jogador tenha uma capacidade de ser lançado para correr com a bola, o Hendrick pode ser uma alternativa muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Olha aí. A respeito da existência. Da existência? Do qual o futebol faz parte. Nossa, o futebol é uma fábrica de emoção. A pergunta é assim, para você não dizer que você é realista, para não ficar em cima do muro, porque você... A muralha Rafael Prates daqui a pouco... Se a muralha pode aparecer. O Flamengo você considera uma pessoa mais pro pessimista ou pro otimista? Realista. Não vale. Essa eu já falei que não valia. Um dos dois. Pessimista. O que acontece... Pessimista? É um pessimista nato. Pessimista se decepciona menos? Entendi. Muito menos. Sua exigência vai ficando menor. Medo de ser feliz. O que acontece aí... O comentarista que tem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, Rafael Prates. Agora, em relação à pergunta, William, aí eu concordo com os companheiros. O Gerson já é uma realidade. O Gerson, ele volta ao Flamengo, em um momento que ele não jogava no Olympique de Marselha, sempre bom a gente lembrar. Agora, ele está entrando em um time que é muito bom, que ele conhece e fez parte de um time histórico há alguns anos, né? Então, o realista aí atrás. São níveis diferentes hoje de jogadores. O realista aqui atrás. Quem que fez isso daí? Eu não sei quem fez, mas está de parabéns quem fez. É uma muralha e ainda com a manteiguinha de cacau ali que não pode faltar. A posição do Hendrick, assim, se o Abel, como o Birner falou, se o Abel pensar em algo mais... sem credibilidade nenhuma, Fábio, o fã de esporte... Não, o problema é com você. O Fábio não tem nada a ver com isso. Ele tá te ajudando. Ele tá te dando cobertura aí, ó. O comentarista da salada. Aí, tô tentando trazer para o jogo. Com você ninguém vai mexer, fica tranquilo. Olha onde eu vim parar. Deixa o Fábio falar. Assim, com relação ao Hendrick, se for para o Palmeiras jogar com essa formação de 3 atacantes, por exemplo, o Hendrick teria que jogar. Eu acho que ele está pedindo espaço, eu acho que ele tem qualidade. Ele tem estrela para jogos desse tamanho, não é à toa que chegou com 16 anos. Então, acho que isso aí não entra na planilha do Prates. Tem que ponderar um pouco isso, além da qualidade. Agora, se o Palmeiras pensar um pouco mais também do lado do Flamengo, a maneira como tem que se defender, que talvez seja de mais jogadores no meio campo, aí como o Birner falou, vir com o Marcos Rocha, o Mike, um pouco mais de proteção, não sei se o Jailson vai jogar ou não, mas assim, se você olhar para um Palmeiras que vai propor o jogo, que vai jogar com 3 homens de frente, eu entraria, assim, eu acho que seria legal entrar com o Hendrick, aí se tiver uma precaução um pouco mais defensiva, que deve se ter para esse jogo, aí você pode talvez segurar o Hendrick um pouquinho. Eu preciso seguir aqui. Só para dizer, acho que o Flaco Lopes vai jogar bem melhor do que jogou na última temporada e o Hendrick também. Também acho. Acho que são 2 jogadores que vão crescer ao longo do ano. Também acho. Tô apostando no trabalho do Abel aí, com tantos jogadores aí que eram execrados no Palmeiras e os caras estão muito bem, com o tempo foram se encaixando, melhorando e tal. Também acredito que esses jogadores ficaram devendo ano passado, consequência tudo melhor, né, sem dúvida. Tudo melhor com o tempo? Nem tudo. Tem tudo melhor com o tempo. Agora, o negócio é o seguinte. Ingressos.